Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, diz a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira do mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Agora vamos para o versículo 26 e leremos até o versículo 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos agora para outro texto. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Leamos até o versículo 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Voltemos para o texto de Marcos. O texto da nossa pregação são os versículos 26 a 29 desta passagem de Marcos, capítulo 4. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, parábolas são histórias com um ensino dentro. O Senhor Jesus, ele usou muitas parábolas para doutrinar os seus discípulos e para ensinar as verdades profundas do reino de Deus a todos aqueles que estavam ouvindo. O testemunho do Evangelho é o seguinte: Marcos capítulo 4, versículo 2: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então Jesus, ele usou muitas parábolas para falar, para ensinar a doutrina do reino aos seus ouvintes. Se nós pegarmos os evangelhos, nós veremos que eles registram aproximadamente 60 parábolas ou tipos de parábolas que o Senhor proferiu. E dentro da história do ensino de Israel, nenhum rabino que se conheça, ele usou tantas parábolas como Jesus usou. Jesus de fato era um contador de parábolas. E a parábola da semente que germina na terra é mais uma parábola de Jesus Cristo. E ela tem um ensino que nos estimula, como discípulos de Jesus, a confiarmos na soberania de Deus, na restauração e implantação do reino de Deus na terra.
E por isso nós iremos receber a palavra de Deus com base nessa parábola. E eu trago o Evangelho do Reino no seguinte tema: a vitória é certa. O reino foi plantado, germinou, cresce e a colheita chegará. Esse é o tema da nossa pregação. A vitória é certa, o reino foi plantado, germinou, cresce e a colheita chegará. Devemos lembrar o contexto da parábola. A parábola que nós lemos foi contada a um círculo reservado dos discípulos de Jesus. Possivelmente só os 12 e mais alguns discípulos que estavam juntos com Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 10 nos diz o seguinte, diz a palavra: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Então, não foi uma parábola pública contada por Jesus. Não foi uma parábola contada a toda aquela multidão que estava na beira da praia. Era uma parábola dirigida somente e apenas àquele grupo reservado dos 12 discípulos e alguns que estavam juntos com Jesus. E por quê? Porque é uma parábola secreta, vamos dizer assim. Possivelmente, meus amados irmãos e irmãs, por causa da ansiedade dos apóstolos e dos discípulos pela vinda do reino de Deus. Eles estavam ansiosos. Se nós olhamos o Evangelho, nós sabemos que antes disto, João Batista, o pregador da justiça, aquele que quebrou o silêncio de mais ou menos 400 anos de silêncio profético, ele já estava pregando e preparando o povo para receber aquele que é o rei do reino de Deus. João Batista, ele disse que o reino de Deus estava próximo. E o Senhor Jesus, ele quando iniciou o seu ministério de pregação, ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vemos isto no capítulo 1, no versículo 15 do Evangelho de Marcos. Jesus Cristo, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isto foi o início do ministério, foi a pregação inicial de Jesus no seu ministério terreno. Mas não somente a pregação, mas os discípulos também estavam testemunhando, vendo o Senhor Jesus, ele operar milagres poderosos. E esses milagres que Jesus estava operando, eles eram sinais da chegada do reino de Deus, que fora prometido pelos profetas antigos. Jesus, ele estava curando enfermos, Jesus estava ressuscitando mortos, Jesus, ele estava expulsando demônios. Jesus, de fato, ele tinha em seu trabalho ministerial e pregação os sinais que comprovavam que ele era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Rei que era prometido, o profeta esperado. Então imaginem aqueles discípulos e os apóstolos. Eles podiam estar ansiosos pela vinda imediata do reino dos céus. Lembre-se que o próprio João Batista, em prisão, ele manda perguntar a Jesus se ele de fato era o Cristo, ou se nós devemos esperar outro. E a resposta de Jesus foi mostrar todos os sinais e a pregação que era feita a Israel. Ansiedade. E lembre-se que os discípulos e apóstolos, naquele momento, antes de Pentecostes, antes das revelações profundas que o apóstolo Paulo ele teve, eles estavam ainda aprendendo acerca do reino de Deus. Talvez nossos filhos saibam mais sobre o reino de Deus do que os próprios apóstolos naquele momento. Os discípulos, por exemplo, eles ainda iriam compreender que o reino de Deus, ele é agora e ainda não. Ou seja, o reino de Deus, ele já estava entre eles. O próprio Jesus, ele
explicou isso, mas também a mesma verdade é que a plenitude desse reino ainda não havia chegado. Por isso que esse princípio do reino de Deus ser agora e ainda não existe. Porque havia coisas que já estavam no reino acontecendo. Por exemplo, o próprio Jesus, ele estava ali, ele sendo o rei do reino de Deus. Outro detalhe era que o reino de Deus, ele começava no coração dos homens, e Jesus certa vez, ele disse aos seus discípulos que o reino de Deus, ele não consiste em aparência, por isso que ninguém deveria ir correr para um lado, o reino está ali, ou ele está acolá. Não, mas o reino estava já sendo implantado no coração dos homens, dentro deles. Nós sabemos também que os discípulos e o povo do reino já estava ali, pois a igreja de Jesus já é o povo do reino. Nós estávamos vendo a pregação do reino, os sinais do reino de Deus. Isso é esse aspecto do reino que havia chegado. Mas o reino em sua plenitude ainda não havia chegado. A plenitude ela só viria com o próprio Senhor Jesus Cristo vindo em glória. Isso Jesus ele pregou em seus sermões proféticos e nos seus sermões sobre as últimas coisas, que são chamados de sermões escatológicos, no capítulo 24, capítulo 25 de Mateus. A igreja, assim, os discípulos naquele momento, eles estavam sem compreender essa profundidade sobre o reino de Deus, do agora e do ainda não. E foi quando Jesus Cristo, ele abriu a sua boca em parábolas, para ensinar mais sobre esse reino de Deus. E aí vem, dentre as parábolas, a parábola da semente que germina, para que os discípulos eles pudessem compreender a doutrina do reino em certos detalhes. E por isso os discípulos eles poderiam assim, em meio à sua ansiedade, em meio à impaciência pela vinda do reino de Deus, estarem descansando na soberania do Senhor, pois é o Senhor que planta, faz germinar, faz crescer e que irá fazer a colheita deste reino. Ansiedade pela plenitude do reino. Isso é uma das marcas e um dos sentimentos dos verdadeiros filhos de Deus. Qual filho de Deus? Qual filha de Deus? Ela não fica ansiosa ou fica ansioso pelo dia quando Jesus Cristo ele voltará em glória. Quando Jesus Cristo ele irá subjugar todos os seus inimigos e colocá-los debaixo dos pés do Senhor, quando Jesus Cristo ele irá eliminar o nosso último inimigo, a saber, a morte. Quando Jesus Cristo ele irá de fato implantar um reino onde dentro dele só haverá homens, mulheres, jovens, crianças, anjos que se submetem a ele voluntariamente. Um reino onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais oposição e violência contra o rei que está sentado no trono junto com Deus. Todos os crentes, verdadeiros filhos de Deus, eles anseiam por esse dia. E nós estamos em uma época onde essa ansiedade, ela deve ser, em certo sentido, notada por nós, porque nós estamos no final de mais um ano. Mais um ano está acabando. Mas um novo ano chega, e o reino de Deus em sua plenitude, onde está? Nós podemos ficar ansiosos, você pode ficar ansioso, como é normal a qualquer filho de Deus. Estranho seria se não tivéssemos ansiedade para que venha o reino do Senhor. Ansiedade pelo reino é algo bom. É algo que os filhos de Deus têm no coração
e isso comprova a sua filiação. É estranho o crente só ficar ansioso, e que até nem deve ficar ansioso pelas coisas só desta terra. Mas a ansiedade pelo reino é algo bom. Porém, essa ansiedade ela não pode passar dos limites. Em que sentido eu estou falando? No sentido que a ansiedade ela não pode criar impaciência. A ansiedade pelo reino, ela não pode criar impaciência nos pregadores, que são aqueles que são os semeadores do evangelho, da semente do reino, e na igreja, que é o povo desse reino. O Senhor Jesus, ele estava vendo a ansiedade dos discípulos, e ele assim parte para ensinar a eles a confiarem na soberania de Deus na implantação do reino. Eles precisavam desse ensino que faria que eles pudessem continuar a pregar o evangelho, começando em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, aos confins da terra, a pregar o evangelho com paciência, a pregar o evangelho esperando na vontade daquele que é dono desse reino. Então o Senhor Jesus, ele usou uma parábola para falar do reino. Ele diz, a palavra de Deus nos diz lá no capítulo 4, versículo de número 26, disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então ele vai falar sobre o reino de Deus para que os seus discípulos confiassem na soberania de Deus para estabelecer esse reino plenamente. A parábola então fala do reino de Deus, pois Jesus já falou, o reino de Deus é assim. E percebam alguns detalhes da parábola. O Senhor Jesus, ele descreveu o homem não como um trabalhador ansioso e impaciente. O trabalhador, ele ia para casa para dormir e para se levantar no outro dia. O texto nos fala, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. E versículo 27, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então percebam que o trabalhador, ele apenas se preocupava em fazer o seu trabalho, em plantar, mas a vida dele era normal. Ele ia para a sua casa, ele dormia, ele fazia o que qualquer homem e lavrador de uma terra sabe muito bem, o seu trabalho apenas de plantar a semente. Mas notem também que o Senhor, ele fala aquilo que era do conhecimento dos agricultores daquela época. A semente em contato com o solo, ela crescia automaticamente, ou seja, por si mesma, e sem o auxílio do trabalhador que a semeou. Versículo de número 27, o texto diz: depois que dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Versículo 28, a terra por si mesma frutifica. Essa expressão por si mesma, a palavra automático que nós temos em nosso linguajar do português, no grego aqui é essa mesma palavra, automaticamente, né? De modo automático, de modo autônomo, as próprias leis da criação que fertiliza e dá condição à semente em contato com o solo, fazia que assim a semente ela germinasse, ela crescesse, sem o trabalhador saber como. É como nós mesmos, como filhos de Deus, nós estamos aqui no culto ouvindo a pregação, o pregador está pregando, os pregadores estão indo em nossas casas, ou os pregadores estão falando o evangelho, e nós estamos aprendendo o evangelho, e nós não sabemos como o Senhor ele está fazendo o seu reino crescer, essa semente que está sendo plantada, ela germinar, ela crescer, e ela dar fruto em nossas vidas e em nossa comunidade. O
que nós estamos vendo aqui, o reino, a palavra do reino, mas no caso aqui, o reino, ele cresce sem o auxílio do homem. O frutificar, ele não depende do semeador. O frutificar, o germinar, o crescer, o frutificar, não depende daquele que planta. Não depende da habilidade dele. Não depende necessariamente do trabalho dele. Como o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse: um é que planta, outro é que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Percebam que o Senhor Jesus, ele também falou sobre um processo, o processo de germinação e crescimento. O surgimento da erva, da espiga e o grão, que nós temos no versículo de número 28. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Ele está mostrando aqui um processo. E quando pensamos em um processo, pensamos em tempo. Em estágios, mas estágios que estão dentro de um tempo. Há um tempo determinado para cada etapa da plantação do reino de Deus. Nada é atropelado. Há a plantação, há a colocação da semente, há a germinação, há o crescimento, há o surgimento da espiga, e assim há, como diz o texto, o grão cheio na espiga. Jesus fala isso na promessa, na parábola. Nada ocorre adiantado, nada ocorre atrasado, tudo está dentro de um tempo estabelecido pela providência de Deus. O Senhor Jesus, ele disse que há um momento certo dentro dessa cronologia, dentro desse processo de tempo. Há um momento certo para a colheita acontecer. Versículo de número 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ninguém colhe, o sábio lavrador, ele não colhe frutos verdes, ele colhe frutos maduros. E esse detalhe mostra a necessidade de paciência para esperar o tempo do Senhor, o tempo certo, o tempo determinado pelo Senhor para o reino estar maduro, para que a colheita assim que vem seja feita. Lembre-se, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história com um ensino dentro. O ensino da parábola, qual é? Paciência. A nossa vitória é certa. A colheita acontecerá, pois o reino, uma vez semeado, e no tempo certo acontecerá a ceifa, que será feita pelo próprio Senhor da ceifa. Os apóstolos e discípulos, eles deveriam descansar assim na soberania de Deus, sufocar qualquer tipo de ansiedade que eles estivessem tendo pela pressa da chegada do reino de Deus, algo que era comum a eles. Lembrem-se que antes de Jesus ele subir aos céus, qual foi a pergunta dos seus discípulos? Quando Jesus ele prometeu a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo que aconteceu lá em Pentecostes, os discípulos logo ansiosos, porque eles queriam o reino pleno chegando, disse: Senhor, será que este é o tempo da restauração do teu reino? E eles dizem: não, esperem até que vocês sejam do
do alto revestido do poder, e vocês assim serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E esse evangelho do reino será pregado em todas essas áreas. A ansiedade por deles estava patente aos olhos nossos e de Jesus naquela época. Então os discípulos, eles deveriam parar, eles deveriam descansar na soberania de Deus, assim como um lavrador, aquele que planta uma semente na terra, esperando o bom momento da ceifa, ele faz plantar, esperar que o Senhor Deus, aquele que fertiliza, aquele que faz crescer, aquele que dá o fruto, como os salmos falam, ele possa nos dar o tempo da ceifa. Essa mensagem da parábola nós precisamos hoje, porque você pode estar sendo provado em sua fé. Os jovens da igreja podem estar assim sendo tentados a pensar quanto tempo o Senhor Jesus, ele prometeu trazer o seu reino para nós, e entra ano, sai ano, e nós não vemos esse reino chegar. O apóstolo Pedro, ele falou isso lá na sua primeira carta. Ele disse que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres, homens blasfemadores, que iriam lançar em nossa cara esta declaração: olha, desde o tempo dos nossos pais, desde os tempos dos nossos avós, nós estamos ouvindo essa história de que Jesus, ele vai voltar. Que é isso? Olha aí, estamos passando tanto tempo desde que ele veio, são 2000 anos a mais, ou mais, melhor dizendo, mais de 2000 anos, e Jesus não voltou para buscar você. Pedro falou muito bem que estes homens esquecem que para Deus, como diz o Salmo 90, 1000 anos são como um dia são como 1000 anos, e eles ignoram pela própria dureza e do juízo de Deus operando neles, que toda essa terra está sendo reservada para o fogo, para assim o juízo de Deus sobre os ímpios e a renovação acontecer e a plenitude do reino assim chegar. Então nós podemos assim estar ansiosos, podemos até ser tentados a abandonar a fé, perder esperança na promessa de Jesus. A igreja deve descansar na soberania de Deus. A igreja deve continuar semeando o evangelho do reino. A igreja, ela deve continuar no seu trabalho de expandir essa seara, jogando a semente em todos os lugares onde ela passa. Isso é um trabalho, sim, proclamador por meio do ministério da palavra, mas também pelo trabalho de cada membro da igreja, vivendo em seus ofícios, testemunhando de Cristo em suas vidas, onde estão, onde Deus os colocou, educando os seus filhos, que a eles também pertencem o reino de Deus, dentro da doutrina da palavra de Deus, semeando assim a semente do reino que cresce e que no tempo certo será ceifado. Mesmo que, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para a igreja, as fraquezas da igreja em termos gerais, mesmo quando nós olhamos para as fraquezas de nossa igreja local, mesmo quando nós olhamos para as nossas fraquezas individuais e particulares, quando nós olhamos e percebemos que parece até que o reino não está crescendo em nossos próprios corações, porque primeiramente o reino, ele frutifica, ele germina, ele está assim
crescendo e ele está frutificando, primeiro começa em meu coração, no seu coração. Ou seja, é quando eu e você, nós em nossa individualidade, nós estamos notando que cada vez mais estamos sendo submissos à palavra, à vontade de Deus revelada na Escritura. Lembre-se da petição do Senhor: venha o teu reino, na oração dominical. Então, olhando muitas vezes para a minha vida, olhando muitas vezes para a sua vida, e notando que não poucas vezes parece que o reino de Deus no seu coração está, ao invés de crescer, está diminuindo, porque você vê a luta de sua carne em querer colocar a sua vontade em primeiro lugar e não a vontade de Deus em primeiro lugar, em buscar mais os seus interesses nesta terra em primeiro lugar e não os interesses de Deus, a justiça e o reino em primeiro lugar, a justiça de Deus e o reino em primeiro lugar. Quando você nota em você que você está querendo fazer um reino seu e viver nesta terra do jeito que está, isso lhe deixe desestimulado, triste, que é o sentimento normal de qualquer filho verdadeiro de Deus, quando nota que o reino de Deus não está crescendo nele. Tristeza e sentimento de abatimento quando nota os escândalos e as fraquezas da Igreja de Cristo na terra, seja a começar na nossa congregação local, seja na igreja como um todo no mundo. E nesse momento nós ficarmos até sendo desestimulados em dizer: Senhor, onde está o teu reino? Por que o Senhor não vem logo? Mas, meus amados irmãos, Jesus nos ensina a paciência, a vitória certa. Está mais próxima a colheita do que nos dias de Cristo. A plenitude do reino está chegando com o Senhor Jesus. Ele nos prometeu e Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele cumpre. Ele disse à sua igreja: eis que venho sem demora. E a noiva, com esperança, só na promessa do reino, só com a promessa do rei, diz: vem Jesus, ora vem Jesus. E o Espírito do noivo em nós se junta e diz: sim, vem Jesus. Isso é a última mensagem de Jesus em Apocalipse capítulo 22. Paciência, vitória certa. Por isso a igreja, por meio dos pregadores do Evangelho, deve continuar pacientemente fazendo o seu trabalho de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho do Reino, mesmo que as derrotas em nossas vidas sejam maiores do que as nossas vitórias, mas olhando para a graça de Deus que nos dá a certeza que o reino de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e o reino de Deus chegará em sua plenitude. Pois o dono desse reino é soberano e levará o reino até a sua plenitude, até estar maduro. Por isso espere na esperança do Evangelho, porque chegará o dia quando todos os homens ouvirão a trombeta do arcanjo ordenando a ceifa, sem eles menos esperarem. O dia da colheita que está chegando, todos ouvirão a voz do Senhor dizendo, como o profeta Joel no capítulo 3, versículo 13 disse: lançai a foice, porque está madura a seara. Joel capítulo 3, versículo 13. E aí nós veremos com os nossos próprios olhos
O reino que foi semeado de modo secreto, assim como uma semente é colocada de modo secreto por um lavrador dentro da terra. A semente que foi colocada primeiramente em nossos corações pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho. Essa semente se apresentando de modo cósmico, em todo o cosmos, em todo o mundo. Então nós veremos toda a criação neste dia sendo transformada pelo poder do Espírito Santo, sendo transformada pelo poder de Jesus Cristo. E aí nós veremos e receberemos o novo céu e a nova terra, onde reina a justiça. Nós viveremos apenas com anjos e santos, homens e mulheres e jovens e crianças que reconhecem voluntariamente a soberania e o domínio de Deus e do seu Cristo. Imagine este dia, quando nós veremos o Senhor Jesus vindo nos buscar. O Senhor Jesus vindo buscar, e Ele está vindo com os nossos irmãos que morreram na fé. Esses nossos irmãos, eles ressuscitarão primeiro fisicamente, e nós que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados para gozarmos juntos para sempre a vida eterna em corpo e alma, nesta terra e neste céu renovados. E naquele dia nós veremos Jesus Cristo chegando para completar a sua obra e para colocar tudo debaixo do domínio do Pai. Como o apóstolo Paulo, ele está ensinando em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20 a 28, nós veremos o nosso Rei e provaremos a plenitude do reino com Ele e nossos amados que morreram na fé verdadeira. É quando enfim chegar o dia da ceifa, o dia que é o dia da vitória do nosso Rei. Pela graça de Jesus, lá nós estaremos. Provaremos assim um reino maduro, novo céu e nova terra. Não haverá mais lágrimas por causa do pecado, não haverá mais o pecado, não haverá mais derrotas, não haverá mais ansiedades, não haverá mais preocupações com as coisas que são normais desta vida quebrada pelo pecado. Você não consegue imaginar o que será este dia, mas aquilo que o seu olho não viu, o que ainda não chegou aos seus ouvidos, o que a sua imaginação nem conseguiu montar, por mais frutífera que seja a sua imaginação para imaginar coisas belas e agradáveis, isto o Senhor tem reservado para nós. Paciência. A vitória chegará com certeza. E por isso, nós, Igreja do Senhor, confiemos na soberania de Deus que está implantando o reino dele neste universo. E como quem trabalha em uma lavoura, sejamos pacientes, pois o Senhor, Ele é soberano para trazer a nossa vitória final, e Ele trará a plenitude do reino dele. E por isso, nessa vida de esperança e esperando o reino com paciência, continuemos a nossa caminhada confiando no Senhor. Continuemos a nossa caminhada sendo obediente ao Senhor, pois o reino foi implantado, germinou, cresce, e a colheita do reino chegará com nosso Senhor. Encerremos esse sermão lendo juntos Tiago capítulo 5, versículo de número 7 a 11. Tiago 5,
7 a 11. Acompanhe a leitura dessa parte da Sagrada Escritura. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Oremos ao Senhor, dando graças a Ele por essa palavra. Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos pelo Evangelho. Nós te agradecemos porque estamos ouvindo a Tua palavra antes da chegada do novo ano. O fim de mais um ano está chegando. E onde está a Tua vinda, Senhor? Os Teus discípulos já estavam ansiosos pelo dia da plenitude do Teu reino. Eles que estavam no início dos últimos dias, há tanto tempo atrás, já estavam inquietos. Uma ansiedade que, em certo sentido, é boa, pois é natural dos Teus filhos estarem ansiosos pelo dia quando o nosso Rei, o Teu Filho, Ele rasgará esses céus e, como um general vitorioso em um cavalo branco, virá com todos os seus santos. Senhor, será um dia especial, um dia tão terrível e maravilhoso, o dia esperado por todos aqueles que são Teus, Senhor. Mas para nós que somos homens, para nós que a vida por causa do pecado é limitada e se passar dos 70 anos é só canseira, nós ficamos até ansiosos para que esse dia chegue. Nós temos e vemos e nos entristecemos com os nossos pecados particulares. Nós podemos notar que muitas vezes nossa fraqueza faz que as nossas vontades sejam colocadas em primeiro lugar do que a Tua vontade. Temos buscado e nos gastado e se gastado em buscar uma vida neste mundo, e parece, Senhor, que em primeiro lugar a Tua justiça e o Teu reino não estão sendo colocados como prioridades em nossa vida. E ao percebermos isso, por Tua graça e Teu Espírito, isso nos entristece e nos faz cada vez mais ansiar pelo dia quando o corpo desta morte, a nossa velha natureza que gera em nós essa atitude de pensarmos em nós mesmos e não na Tua palavra e na Tua vontade, será plenamente eliminada. E isto turbina, Senhor, nosso sentimento de querer a vinda do Teu reino, querer a maturidade dele, quando ele estará pleno. E isso nos gera ansiedade e que pode nos gerar impaciência, especialmente quando olhamos nossa vida, quando olhamos a fraqueza da Tua igreja, quando olhamos o mundo todo nos cercando e querendo nos derrotar, quando Satanás, com toda a sua fúria, seus ardis, suas ciladas, que querem nos matar, Senhor, e nós ficamos no meio deste tiroteio que começa dentro de nosso coração, olhamos só para o céu, e até quando iremos esperar isto? Vemos a morte ceifando amados
do Senhor, temos doenças, e isso pode gerar ansiedade, e até na nossa fraqueza isso pode gerar dúvidas, mas nos faz sermos pacientes, porque a vitória é certa. Nos faz confiar e descansar na tua soberania, que tens colocado a semente da tua palavra em nossos corações e no coração dos teus amados em todos os lugares do mundo, e feito essa semente, Senhor, apesar da nossa fraqueza, ela germinar, ela crescer, ela frutificar, e assim o teu reino está sendo germinado, foi germinado, plantado, germinado, está crescendo e caminhando para o dia da colheita. Alimenta a nossa esperança com o evangelho do reino, esse evangelho que aponta para a vinda do Senhor Jesus. Quando, Senhor, a trombeta soará, e tu ordenarás a ceifa, no dia quando será colhido o trigo, separado o joio do trigo, em todo o mundo, e assim teu reino chegará ao ponto maduro. Deus de amor, Deus de toda graça, continua a nos abençoar com essa palavra em nosso dia a dia, durante essa semana, nos faz lembrar dela, para com esperança recebermos o novo ano, pois a cada ano que passa, a ceifa está mais próxima. Glórias ao Senhor. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé.